Eu sou facilmente enganável. É enganável? Palmeira, aqui é mais natural possível, não tem nenhuma pauta. Beleza, tá bom. Isso aí, vamos ver. Boa, vamos falar. No começo a gente começou meio... Mas depois pegou no o tranco. ritmo, né? Vai embora. Mas me surpreendeu. Será que o senhor tá precisando de alguma ajuda hoje? E aí, o que você achou? Puta, foi fantástico. Curtiu ou não? Bom demais, bom demais. Bom, vamos começar aqui? Vamos lá. Liga aí a câmera, ô senhor Denis, por favor. Bom, vamos começar mais um Giro NS Tech. Hoje com um cara que saiu da periferia e chegou até a Street. O nosso querido Valmir, que eu acho que quando eu estava no M&A, talvez você não sabe disso, mas a sua história foi uma das mais bonitas que eu escutei. Pô, que legal. Eu lembro que cheguei naquela sala daquela praça, estava te conhecendo ainda, e falei, Valmir, e qual que é a sua história? Uma das coisas mais legais que existe no M&A é a oportunidade que você tem de conhecer as pessoas, né? E você contou aquela história que Valmir vai falar mais aqui, mas é aquela pessoa que saiu literalmente do nada, né, Valmir? Do nada. Começou como estagiário, virou dono e hoje sócio da NS Tech. Contar um pouquinho aqui para a turma hoje, Valmir? Vamos lá, Thiago. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pelas palavras aí. E tem muita história, né? Então vamos tentar resumir bastante, senão a gente vai precisar de uns 4 dias para contar tudo, né? Mas não vamos esconder o que você escreveu lá no seu livro. Não, sobre lá. A sua infância. Enfim, a gente quer saber assim. aqui, porque tem muita gente aqui, Valmir, que está lutando todo dia e para chegar lá. Legal. Então, assim, acho que história como a tua é exemplo. Bacana. Vamos lá, então. Bom, primeiro, obrigado, e é um prazer estar aqui falando com você inicialmente, mas esse nosso papo deve se expandir para todas as empresas do grupo, né? Então, como você falou, eu vim da periferia, né? Até escrevi um livro, depois eu vou dar a dica, quem quiser ter esse livro, manda um WhatsApp para mim que eu encaminho, tá, o livro. Ele estava na livraria, só que eu tirei da livraria, agora eu quero usar esse livro justamente para contar essa história, né? E para ver se... Eu não quero servir de exemplo, não, mas eu quero que alguém que se encontrar na mesma situação que um dia eu me encontrei saiba que tem jeito. Dá para... É só parar, respirar e vai em frente, né? Então eu comecei a trabalhar como... naquele tempo era guarda-mirim. Não sei se vocês... Guarda-mirim era. O que faz um guarda-mirim? É o menor aprendiz hoje em dia, só que ele andava com uma fardinha, sabe? Ele tinha que... Será que o senhor tá precisando de alguma ajuda hoje? É o camp, na época existe até hoje, está mantido pelo Rotary. Então é círculo de amigos do menino patrulheiro naquele tempo, né? Então a gente era chamado de guarda-mirim, porque você ia... naquele tempo você não tinha a legislação deixava você trabalhar com pouca idade, né? Então eu comecei com 13 anos. Então eu me inscrevi, e eles davam oportunidade para pessoas em vulnerabilidade social, de baixa renda, e eu me enquadrava muito nisso, né? Porque é o perfil de 90% dos brasileiros, eu acho. Depois eu descobri que esse perfil é muito comum. Não talvez chegar onde eu cheguei, que pode ser deve ter algumas coisas a mais, mas o perfil de 90% da população brasileira é o meu perfil, tá? Então, foi legal que muitas pessoas se encontraram na minha história, a própria história, né? Então, isso já foi bom. Mas eu comecei como... Só eles recrutavam você fazia uma prova, você passava e você era selecionado para trabalhar no camp. Então, o camp, ele dava aula, umas 4 matérias, mais para cidadania, né? Para te mostrar um pouquinho como é uma empresa. E ele te direcionava, depois do tempo, ele direcionava para as empresas que são empresas que têm convênio com eles. Aí, depois de muito tempo, a Praxis hoje tem convênio com esse mesmo camp, né? Que é uma forma de retribuir esse favor que eles fizeram para a sociedade, né? Legal. Então, eu comecei a trabalhar como guardinha mirim, que é o menor aprendiz hoje, né? Jovem aprendiz.
Depois de 3 meses, fui indicado para uma metalúrgica em Diadema. Então, você trabalha com office boy, mas só que registrado por essa instituição, né? Tá. Então, era meio salário mínimo. Aí eu tive que estudar à noite, né? Já desde cedo. Então, eu trabalhava de manhã como office boy externo, né? Então, eu rodava Diadema, São Bernardo, São Paulo. Você estava no colegial? Não, eu estava no... Meu tempo era primário, hoje... Esse ensino fundamental? O ensino fundamental, né? Médio fundamental, aí sei lá. Então, naquele tempo, eu trabalhava e estudava. Pô, o negócio era muito... Puxado, né? Mas passou. Aí, com 3 meses, eu recebi um convite para trabalhar de office boy numa empresa que meu pai trabalhava. Meu pai era motorista de ônibus, numa empresa... Eu nasci em Diadema, né? Na Grande São Paulo, e... Meu pai trabalhava numa empresa de ônibus também em Diadema. Aí a gente fala, receber o convite é uma forma bonita, mas na verdade meu pai acho que falou pro cara, tem o meu filho aí, traz ele para trabalhar. Tá bom, porque... Então foi assim que você entrou nesse mundo do ônibus? É assim que eu entrei no mundo do ônibus, sendo office boy de uma empresa de ônibus, né? Mas veio de família, pelo jeito. Meu pai é motorista e a gente, quando Que legal. Uma família pobre, sempre se espelha nos pais, né? Só que aí eu falo no livro, tem uma história muito bacana. Que empresa que seu pai trabalhou? Viação Santo Inácio. Viação Santo Inácio. Existe até hoje. Existe né? até hoje. Cliente? Cliente. Que legal. Então, eu comecei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando com office boy, aí eu saí, fui para uma empresa metalúrgica, e sempre nessas saídas eu sempre tinha um cargo melhor, né? Então, eu sempre falo também o seguinte, dê o seu melhor. Não seja o melhor, dê o seu melhor. Eu falo isso, não seja o melhor, porque a menos que você seja um atleta, né, de alto rendimento, tem que ser o melhor. Caso contrário, não. Acho que no mundo corporativo tem que dar o seu melhor. O ser melhor vai ser uma consequência, mas que é irrelevante também. Eu acho que você dando o seu melhor, você está fazendo o máximo. Você não se frustra também, porque... Se você for o contador, fala, vou ser o melhor contador, fatalmente você não vai ser e não faz muita diferença. Agora, se você der o seu melhor, você sabe que você está entregando o máximo que você pode, independente da função que você está naquele momento, né? E outra coisa que eu falo é que nada é para sempre, né? Então, o pessoal fala, eu vou fazer direito. Pô, direito você vai fazer. Se você, no meio do caminho, resolver mudar, você pode mudar, né? Não é porque você fez direito, você vai ser advogado a vida toda. Então, eu acho que dá para experimentar algumas coisas, né? Tem o momento certo, mas eu acho que dá para experimentar várias coisas. Da breve conversa aqui, eu já aprendi 2 coisas. Dar o seu melhor, não ser o melhor, mas dar o seu melhor. E a segunda coisa, que acho que veio uma coisa boa, colocar bastante mudança, né? Que pelo jeito, pelo que você contou aqui, você passou por bastante mudança. A minha vida é feita de mudanças. Então, você vê que todo o trabalho que eu arrumava, eu nunca ficava desempregado. Então, eu saía de um lugar para trabalhar para o outro e sempre numa função melhor. Então, você tem que ter ambição também. Não adianta. Se você não tiver ambição, é difícil, né? Você tem que lutar por alguma coisa, lutar por o que você acredita e ter ambição. A ambição, eu acho que é boa, a ambição, né? Lógico, uma ambição saudável, sem você querer passar a perna no outro, tirar vantagem, claro, né? Então, você trabalhando, dá o seu máximo e buscando coisas novas, né? Então, minha vida sempre foi assim. Então, de todos os trabalhos que eu saía, eu sempre eu fui muito bom de relacionamento, eu acho, né? Porque em todas as empresas que eu trabalhava, eu deixava amigos. E isso foi importante porque quando eu fui para essa metalúrgica, eu também entrei como auxiliar de escritório C1, aí eu recebi uma proposta, eu estava fazendo processamento de dados, né, o colégio de técnico de processamento de dados, eu ganhava pouco e recebi uma proposta para quase triplicar o meu salário. Só que eu tinha que mudar o ramo. Eu tinha para ser técnico de manutenção, né, fazer o curso técnico técnico de produção. Tá. Eu pensou, um jovem, pobre, com pouca expectativa, você falou, salário agora, baixo. Vamos nessa. Eu não fui. Você não foi? Não fui, eu abri mão. Eu É mesmo? acreditava muito naquele negócio que
era o meu objetivo, que era Dados? processamento de dados na época, né, que hoje em dia é o tal TI, né, o analista de sistemas. Nessa hora o foco foi importante, então. É super importante, só que eu nunca pude contar com os meus pais para me ajudar. Por quê? Porque o teto que eles tinham era mais baixo do que eu queria chegar. Então, eu tomei decisão muito cedo, decisão própria, né? Sem contar, porque se eu contasse com ele, eu falava, não, claro, o dinheiro é o mais importante. Então, você abre a mão dos seus sonhos, e vai e traz dinheiro para casa, né? Então... Qual que foi a decisão mais difícil que você já tomou? Eu não sei. Eu falo o seguinte, a gente tem... Já me perguntaram o seguinte, quando você viu que virou a chave? Sabe o que eu acho também? Que é o seguinte, a nossa vida, ela é feita por pequenas decisões. Porque é o seguinte, imagina uma linha, uma árvore que vai crescendo e você vai virando ela para um lado, toma uma decisão, você dá uma viradinha. No tempo, você vai ter, né? Você vai estar do lado direito, do lado esquerdo. Então, são as pequenas decisões, né? Não tem uma grande decisão que Perfeito. você tomou. Então, nós, como empresários, todo dia tem que tomar decisão. São decisões pequenas, mas todo dia tem que tomar decisão. E aí você leva a empresa para onde você quer, ou para onde você pode levar. A gente acredita que vai. Então, eu vejo que não tem muitas decisões difíceis, né? Porque, fora assim, saindo de onde eu saí e chegar onde cheguei, eu mesmo não esperava, não tinha essa ambição toda de chegar onde cheguei. Mas, assim, tem um momento que você não tem escolha, né? Então, outra coisa, me perguntaram, Valmir, qual foi o que você acha que foi o grande... o que você fez de tão grande? Eu falei, olha... Não ter opção foi uma opção, porque ou eu passava fome, eu mantinha aquele negócio. Ou ia. Então, não tinha opção, né? Eu tive que... Você acha que o fato de você não ter opção foi o que construiu o Valmir? No início foi. Depois não. Depois já tinha algumas opções, mas eu vejo que a falta de opção foi uma opção por muito tempo para mim, né? Porque... se você não... Depois que eu fui empresário muito cedo, né? Então, voltando um pouquinho naquela empresa metalúrgica, trabalhei 4 anos, eu recusei a proposta para triplicar o meu salário e mudar de ramo, para o que eu estava estudando. E aí eu recebi um convite daquela empresa de ônibus que eu fui office boy, por isso que eu falo que manter as relações é super importante, né? Eles tinham comprado o computador e... Como eles sabiam que eu estava estudando isso, que eu mantinha contato... Só para situar, que ano que foi isso, mais ou menos? Foi em 84 que eu voltei, 1984. Olha, 84, se eu não estiver enganado, a gente estava... Poucos computadores tinha no Brasil, assim... Pouquíssimos. Não tinha HD, pra você ter ideia. Era tudo disco aqueles discos computador grande e tal, enfim. É isso aí. E nem o DOS tinha sido lançado ainda. Hoje nós estamos no Windows, né? Não tinha, muito... Estamos falando com alguém raiz da TI aqui. E quando você fazia tudo, você não tinha tantas pessoas fazer um trabalho, você fazia tudo, né? Então, você iniciava e entregava um programa funcionando, né? Então, e eu recebendo esse convite, eu fui trabalhar para ir com eles lá. O salário não mudava muito, mas era o que eu já estava onde eu tinha estudado, onde eu queria estar, né? Comecei como digitador de computador, digitando ali o dia todo, e nessa época eu comecei a fazer faculdade. Que sistema que era? Só para a gente ter ideia do que a gente está falando aqui. Era o sistema em BASIC avançado e o sistema operacional era CPM. CPM. E a novidade é que o grande barato é que era a BGM, que hoje é Praxis, que prestava serviço para essa empresa de ônibus. Que legal. Então era uma empresa terceirizada, que era a BGM. Não, a BGM é a Praxis hoje, né? Sim, mas eu tô aqui tentando entender. Então, assim, você foi trabalhar lá na empresa de ônibus por uma empresa terceirizada? Não. Eu não entendi o que ele falou. Eu era office boy nessa empresa. Aí eu saí de lá, fui para a metalúrgica. Trabalhei 4 anos na metalúrgica. Aí essa empresa de ônibus me convidou para ser funcionário na empresa de ônibus, para ser digitador.
E o programa que era utilizado na época era o programa da BGM, Ah, entendi. que hoje é Praxio, né? Então a BGM não... Prestava serviço para essa empresa de ônibus. Então, mas a origem da BGM, então não foi fazendo software para gestão. Não, é para gestão, É pra só para gestão. empresa de ônibus, Tá. né? E eu trabalhava numa metalúrgica, não tinha nada a ver. Nada a ver. Aí eu fui chamado e eu aceitei, fui trabalhar de digitador nessa empresa de ônibus que legal. tinha o software da BGM, né? Aí eu comecei a trabalhar e aí eu, como eu sempre falo, né? Sempre dei o meu melhor. Com o tempo, não tinha internet, não tinha, era tudo por telefone ou visita, né? E o cara, ele tinha que visitar, tinha, sei lá, meia dúzia de clientes da BGM e o deslocamento era muito difícil. Aí ele veio uma vez lá e ele falou, Valmir, quando mexe é assim. Eu olhei ele mexer no computador, aí ele falou, Valmir, você sabe mexer? Eu falei, me passa aí que eu consigo. Aí eu fui fazendo e a partir de um tempo ele não precisava mais visitar a empresa. Ele me ligava, passava os comandos e eu resolvi o problema, né? Então, isso foi bacana, por quê? Porque para mim eu estava no céu ali, porque eu conseguindo programar um computador, né? Imagino. Então o negócio... E assim, que legal, porque acho que seu esforço, principalmente aquela sua decisão de foco, né, levou você a ter contato com o computador no momento que, gente, a gente está falando anos 80 aqui. Quantas pessoas tinham oportunidade aqui no Brasil de estar perto de um computador, enfim. Pouquíssimas, Então, né? E tinha proteção de mercado, né? Então você não quantos podia... anos você tinha, Valmir? 20 anos. 20 anos? 20 jovem. Anos. Muito jovem. E aí tinha aquela disposição para trabalhar, né? Então eu trabalhava até de manhã nessa empresa, fazia faculdade de manhã e eu trabalhava nessa empresa até 11h30 da noite. Então você imaginou, né? Eu fazia tudo de ônibus. Eu estudava em Santo André, morava em Diadema e trabalhava em Diadema, mas ia a pé, quase 20 minutos a pé todo dia. Então era sofrido, mas, puta, jovem, ele vive com pouco e se diverte tem muita muito, energia, vai né? Então foi isso que aconteceu. Eu, olhando aquilo, eu fiquei, nossa, um prazer enorme de poder estar fazendo aquilo, né? Isso me encantou muito. Legal. Eu falei, bom, então a escolha está certa. Agora é como é que eu vou crescer a partir daqui. Então, esse cara que pedia para eu fazer alteração, ele era sócio do fundador. E ele sempre me falava, olha, puta, Valmir, nós viramos amigos também. Ele falou, Valmir, puta, é legal a BGM, só que o fundador, ele é meio chato, não chata a palavra, mas ele falou que não se dava bem com... Tinha lá as dificuldades dele. O sócio dele tinha... Tá. Até que um tempo ele saiu, esse cara saiu da BGM. E como o fundador sabia que eu já estava alterando o programa, ele me chamou para trabalhar, para ser estagiário na BGM, em 1986. Então, eu ia ganhar menos, né? Eu ia trabalhar em São Paulo, era no Campo Belo a empresa, né? Então aí eu morava em Diadema, estudava em Santo André e trabalhava em São Paulo. Então quer dizer negociação, né? Negócio da China, como diz por aí. É isso aí. Era ganhar menos, entrar como estagiário e andar mais. É isso aí. Eu ficava acho que 6 horas por dia no ônibus, né? Meu Deus. Dormia pouquíssimo tempo, mas eu enfrentei. Eu falei, puta, vamos lá, é o que eu quero, né? Então, aí eu já era programador de computador. Estava fazendo estágio de programação de computador eu vou chamar de Praxio, tá? Porque é o nome mais conhecido, só que o BGM é igual Praxio, só para o pessoal entender. Né? O primeiro nome da Praxio é BGM. Isso, Aí depois passamos por um momento BGM Rodotec, quando fizemos uma fusão com a empresa do Rio, e depois Praxio, tá? Então eu vou me referir a Praxio, mas é BGM, naquele tempo era BGM, tá? Então eu comecei, aceitei, fui trabalhar e, sabe, me matava de trabalhar, fazia tudo, atendia cliente, programava, implantava, dava atendimento. E aí a gente foi tomando conta da empresa, né? Aí o sócio, em 89, achou por bem ir para o interior, ele é do interior. Eu estava nascendo em 89. Então, é isso aí. Ele resolveu sair
E nós compramos, eu e o Edson, que era o outro estagiário que entrou no mesmo período que eu, nós compramos a Praxio. Então, você vê, em 86 e 89 eu já tinha 50% da empresa, né? Olha só, de estagiário a sócio. É. Mas era, na época, nada, né? Porque, puxa, mas para quem não tinha, talvez até tivesse devendo na minha infância, né? O nada já é alguma coisa, né? Mas tinha uma empresa ali, e aí começou a crescer. A gente contratando pessoas para ajudar naquela demanda e a empresa começou a crescer bastante. Então, esse momento, em 90, que eu falei, bom, agora eu acho que vai dar certo, né? Então, aí que eu tive porque como empresário, nunca tem a certeza, né? Eu estava convicto de que era um caminho que eu tinha que trilhar aquele caminho, né? Tinha arrumado o que eu queria fazer para o futuro, que era aquilo ali. Então... Quando que você sentiu que você falou assim, puta, agora a empresa ficou grande? Se você agora tem um cliente, agora tem uma certa... consigo entrar em qualquer empresa de ônibus no Brasil, tem uma marca... Eu vejo o seguinte, naquele tempo, você não tinha você não se comunicava muito com o mercado, você não tinha... você mandava e-mail para os caras, nem e-mail tinha naquele tempo, né? Então você tinha que mandar um telefone, fax. Fax, telefone. Então publicidade, propaganda não existia, né? Era mais um boca a boca. Então a gente começou a prestar um bom serviço lá atrás, e foi quando um foi falando para o outro, o empresário falando para o outro. Então você não tinha que vender o sistema. Era só falar quanto que o outro paga e pode pôr igual para mim. Então... A turma começou a pedir. Começava a pedir. Então foi um tempo muito bacana. Então, de 80 a 90 foi assim, foi nessa batida, sabe? Desculpa, de 86 a 95 foi nessa batida, o pessoal pedindo. Né? E acho que assim, né? Até pela própria história da tecnologia, talvez foi o primeiro sistema de ônibus. Acho que a maioria dos clientes que são até hoje nunca tiveram outro fornecedor. Não, né? nunca tiveram. Sempre, acho que, imagino eu aqui, né? Que nessa época um usou, falou, puta, o negócio é bom, me ajudou pra caramba aqui e tal. É isso aí. E começou um falar pro outro e veio quase uma onda, né? É isso, porque naquela época a informática era usada para deixar algo mais rápido, né? Só para isso. Então, você fala, bom, eu vou calcular o recibo, fazer o recibo de pagamento de um funcionário. Pô, você tinha que calcular tudo à mão, você tinha que datilografar, então você automatizou tudo isso. Então, você aumentou a produtividade para as empresas, contabilidade, então muita coisa já fazia. Só que até o ano 2000 a gente não era muito integrado, né? Eram modos que a tecnologia não permitia você ter esse nível de integração que hoje tem, porque muita coisa impedia, né? Mas a gente sempre prestou um ótimo serviço, né? E a relação com o mercado foi muito boa. E isso foi ajudando. Então, trazendo clientes. E aí as coisas foram andando. Quando a gente sempre... Esse meu desconforto com as coisas, né? Eu sou muito... sou muito exigente. Então, tudo dá para melhorar sempre. Então, isso foi bom também porque foi trazendo a necessidade de ter indicadores, necessidade de a gente ter uma empresa organizada, porque você anda muito no limite. Quando você é empresário, o fracasso e o sucesso é uma linha muito tênue, né? Então, a gente tem que sempre se preparar para o pior, né? O pior pode acontecer, né? A qualquer momento. Então, pagar impostos, né? Você tem que deixar algumas coisas, fala, isso aqui, algumas coisas não vou abrir mão. Então, pagar impostos é o primeiro que eu acho, né? A gente nunca deixou de pagar impostos. E quando que veio o Lauro na sua vida? Então, em 90 e alguma coisa, logo depois que o Roberto, que era o fundador, saiu, nós tínhamos 2 clientes no Rio de Janeiro, 2 empresas de ônibus, a Aviação Mauá e a Coesa. Então a gente prestava serviço e quando tinha que ir para o Rio de Janeiro naquele tempo,
passagem de avião era caríssima. Se bem que hoje não está barato, mas era... Era mais caro ainda. Nessa época, Varing. Varig, VASP, era nesse nível, Transbrasil, né? Então você gastava um dia, chegava lá, você tinha que alugar um carro, era caríssimo, então ficava muito caro atender. E o Homero e o Lauro, ele prestava serviço de birô, de folha de pagamento e contabilidade para as empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Tá. Aí esse cliente falou, Valmir, olha, tem um cara aqui, que é o Homero, que ele presta serviço, e ele quer entrar na microinformática. E eu falei de você, você tem um sistema bom, vocês prestam serviço legal, você não quer conhecer? Eu falei, vamos lá. Fui para o Rio de Janeiro, conversei com o Homero e, de cara já deu certo, porque a gente tinha o que ele precisava e ele era só vender. Ele tirava aquela complexidade dele de ter gente para desenvolver. Então foi assim, e por um período, a partir de 92, eu acho, eles foram representantes nossos no Rio, tá. que é a Rodotec, né? Só que a gente teve dificuldade e eles vendiam muito mais caro que a gente, porque o carioca ele é muito bom comercial, né? A gente era executor ali, né? Era um cara que executava e não tinha tempo para vender. Eles muito mais vendedores do que a gente. Era sempre mais agressivo, enfim. É isso aí. Eles falavam melhor, eram mais desinibidos que a gente. Então, eles tinham lá o dom deles, né? Pô, e eu lembro que eles vendiam por 4 vezes a mais do que a gente cobrava aqui em São Paulo. Puta, a gente ficou... Então, eles foram fechando muito clientes lá. E passou um período que a Rodotec ficou com faturamento representativo para a gente, né? Porque, é um cliente que eu atendo, que é a Rodotec, que atende vários clientes. E a gente nunca conseguiu fazer um contrato. Firmar um contrato, assinar um contrato, porque você tinha que falar de assuntos que nunca ia acontecer, mas tinha que pôr um papel. Então, a gente não conseguia. A gente saiu várias vezes, mas acabou que não. Foi tudo no fio do bigode, que a gente fala, né? Tudo combinado e todo mundo cumpriu o que foi combinado. Então, foi muito legal, porque a gente achou mais 2 pessoas do bem, 2 pessoas sérias e que tinham um bom nome no mercado do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, a gente nem conseguia assinar o contrato. Falou, poxa, vamos fazer uma fusão aqui? Vamos. Fizemos uma fusão e criamos... e criamos a BGM Rodotec. Por falta de criatividade, lógico, né? Tinha a BGM em São Paulo... Rodotec no Rio, então... Que legal. E esse nome, eu lembro que eu estava lá no Rio de Janeiro e, na época, eles estavam falando sobre DLL e Delara. Eles juntaram a DLL, que era de Trígia, com a Delara. E ficou DLL e Delara. Eu falei, por que não pode ser BGM Rodotec? E aí ficou. Então, aí já éramos em 4 sócios, cada um com 25%, né? Depois fizemos a fusão. E aí é o crescimento, é melhoria, é colocar... E como o Homero não atuava no dia a dia da operação, a gente sempre teve que manter a casa em ordem para poder mostrar para ele o que a gente está fazendo com o dinheiro. Então, isso foi bom, porque você já tinha que ter tudo organizado para poder mostrar para o sócio que pode confiar que está fazendo um trabalho bem feito, estão usando bem o dinheiro, né? Então, isso foi bom. A gente... Depois procurou a Fundação Dom Cabral, eles nos ajudaram. Isso em 2011, eu acho. Com gestão, com... com indicadores, que a gente nem sabia que eram indicadores. Mas a gente sempre foi, ISO. Eu fui atrás de ISO, a gente colocou todos os processos de ISO. Todas essas ou modismo na época, ou coisas que realmente eram importantes. Tendência de gestão, vocês foram fazendo. A gente fez. Então... Balance Scorecard, muita coisa a gente fez. E sempre querendo manter a empresa transparente e tudo pensando sempre... A gente não pensava em 1, pensava em 100. Né? Porque quando você fala, eu vou fazer um produto, para quantos? A gente fala, vou atender um cliente. Não, a gente quer atender 100. Então, desenha um processo para atender 100. Né? Depois é só colocar... recurso, vai estar desenhado já. E o que eu estou lendo da história, lá para 2011, 2012, o Valmir já era o rei do busão. A gente começou o seguinte, antigamente foi ganhando importância a tecnologia nas empresas de ônibus. Né? Então, eu quando entrei de estagiário, andava de Fusca, depois de muito tempo consegui comprar um Fusca, então andava de Fusca. E eu não falava com dono de empresa, falava com o máximo gerente, né? Por quê? Porque
Faz aí para resolver um problema seu, não é o problema do dono da empresa, né? A galera que tava na operação ali É isso tentando aí. resolver. Eu só falava com o pessoal da operação. Conforme a tecnologia, a informática, a gestão, ele foi tendo mais importância, aí eu fui subindo e começando a falar com o dono, né? Então, e a minha vida toda foi falar com esses caras, com o dono de tudo quanto é empresa do Brasil. Isso foi bom porque, me trouxe vários amigos, sabe? E é legal que a gente conversa com eles e você sente que ele gosta de você, não é que tá lá por causa do seu serviço, não, tá lá porque ele gosta de você e ele confia em você. Então, isso traz uma tranquilidade para todo mundo, né? Para o cliente, que ele pode confiar na gente, e para a gente, que a gente sabe que tem um cara cativo ali que eu posso falar com ele, explicar que tem um problema, ele vai entender como ele também pode, nas crises que eles passam, o setor passa, ele pode conversar com a gente, que a gente vai entender e... Vai te pedir uma ajuda. E fazer junto. Enfim, vambora. Então, esse relacionamento muito próximo, a gente sempre teve com todos os clientes, né? Bastante foco do cliente. Falar com o dono. Então, se o cara precisa, tudo que ele precisa, ele recorre a mim. Valmir, eu vou fazer tal coisa, o que você acha? Vamos fazer assim. Você conhece tal coisa que pode me ajudar? Então, assim, a gente virou quase que um conselheiro para esses donos, porque eles estão numa posição muito difícil, né? Porque, imaginou, né? Ele esparramar um monte de tecnologia, um monte de fornecedor, um monte de gente oferecendo quase que a mesma coisa, com pequenos detalhes. Como é que ele escolhe, né? Então, e a pessoa que não tem a formação, não tem... Como é que ele escolhe? É difícil. Então, a gente apoiou esses caras por muito tempo na ajuda e sempre a gente tendo o software mais abrangente, que é o software de gestão, onde tudo cai ali, né? Então, o que ele fizer na ponta vai refletir. Vai refletir. Que é o Globus, né? Então, isso aí foi legal, por quê? Porque a gente passou a ser o conselheiro do cara. Estou fazendo tal coisa, dá para integrar aí? O que você acha? Então, isso Uma curiosidade. Quando veio a marca Globus? Desde o começo? Como é que foi isso aí? Globus veio quando a gente começou a desenvolver para Windows. Então, lá no tempo do DOS, a gente tinha vários executáveis e chamava cada um de um nome. E aí o Globus era Globus. Né? Globus? Não, desculpa. Era Globus, que era Globus do Global. E depois de ver, nossos maiores clientes são ônibus. Então ficou Globus. Globus. Olha aí, uma coisa que eu não sabia. Globus. Então, mas Globus, vai embora. Né? Vem de Global. E aí, quando começou o Windows, veio o quê? Do Windows 94 ali? De quando que foi isso? O Windows era aquele 3.1, né? 3.0. 3.0. Então, antes de 94. Foi antes, A gente começou a escrever a versão... Não, foi 90 e... O Windows, eu sei que o Windows era o Windows a versão 13 alguma coisa, né? Eu falei 94 porque foi a grande revolução, talvez, do Windows aqui. A gente lançou a primeira versão para o Windows em 98. 98, que em 98 acho que teve outra virada do Windows também. Que teve, foi bem então forte. A gente lançou a versão para o Windows em 90, e lançou como Globus, que aí é o software de gestão integrada. E foi muito legal, foi um pouquinho antes do ano 2000, né? Teve a virada, o bug do milênio, todo mundo estava desesperado. E aí começou a aparecer o tal do ERP. Era coisa que a gente já fazia com outro nome. Então, a gente sempre foi pioneiro em muita coisa. Então, a gente fala hoje do SaaS, né? A gente sempre cobrou aluguel, nunca vendeu o sistema. Nunca vendeu. Sempre já teve um modelo SaaS, nunca... Sempre. Né? Então, cobrar pela implantação e mais a mensalidade. Isso a vida toda. Então, assim, a gente algumas vezes chegamos antes que o mercado estava esperando, não foi legal... Mas foi bom, porque você sempre estava pensando na frente, né? Tô adorando esse papo aqui, porque a gente fala muito de startup, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente não está só contando a história aqui do desenvolvimento de sistema de gestão para o setor de ônibus, mas mais do que isso. Eu acho que a gente está contando aqui a história do desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Né? Sem dúvida nenhuma, Valmir, Edson, Lauro e Homero e todos os amigos da BGM, Rondoptec e Praxo, sem dúvida, acho que foram os pioneiros do Brasil, né? Não, somos sim. Até que a gente... É legal conversar com as pessoas, porque tem um cliente nosso que é a Autoaviação ABC de São Bernardo.
E a gente sempre fala sobre isso, todo lugar fala sobre isso com puto orgulho, né? Porque a nota fiscal número 1 da BGM foi da Autoviação ABC. Aviação ABC. E hoje, eles estão com a gente até hoje. E hoje eles se tornaram um gigante na ABC. Então, todo o transporte da região metropolitana, eles estão construindo o BRT do ABC. Então, a gente cresceu junto com eles. Que legal. Então, você vê que a gente conseguiu dar todas as respostas que eles precisavam. Não tiveram que... Eles compravam empresas e levavam a gente como solução de software. Então, a gente deu a resposta que eles precisavam. Crescemos junto com eles, né? Não precisou buscar mais ninguém para... Isso, mais uma prova, foi foco do cliente, né? É isso aí. Quanto mais necessidade ele tinha lá, mais você ia buscando e ajudando ele. E a gente é muito... A gente só faz isso. Então, se você falar, Valber, tem uma indústria... Não, nem atendo. Se falar qualquer coisa fora do transporte, Não. eu não atendo. Vai. Então, falar o não também, a gente... falou não na hora certa, soube falar não, que é super importante dizer não também. Dizer não com elegância, né? Não o não vou fazer porque esse mundo ele dá muitas voltas. Você tem que sempre ser cauteloso ali nas suas... E Valmir, contei essa história, bicho, em acho que 2015, né? Chegou o tal da Greenbridge Partners, que é o nosso Isso. sócio aqui, o pessoal chique da Sueco. É isso aí. Como que foi isso? Vocês estavam lá na empresa e alguém tocou lá? O que aconteceu? Enfim. Legal. Então, desde 2012, 13, eu acho, a gente é assediado por fundos de investimento, né? Então, a SAP, quando veio para o Brasil também com o Business One, procurou a gente para fazer parceria por área de transporte. Então, a gente sempre começou a ter visibilidade, né? E isso, muitos fundos foram nos procurar. E eu tenho que os fundos não me ouçam, né? Mas seguinte, o fundo que ele quer é pagar, comprar barato, fazer você trabalhar que nem um louco e fazer você vender por qualquer preço em um tempo determinado, né? E para mim isso era muito isso, né? Então, só que eu sempre falo, eu gosto de ter bom relacionamento com todo mundo. Eu ouvia muita gente, sabe? Eu recebia acho que uns 15 fundos. Caramba! E ele falava, contava a história, não, o meu é diferente. Eu, para cortar o papo, já falava, se você quiser pagar barato, eu não quero. Não, o meu é diferente. E ninguém se mostrou diferente disso, né? Então eu falei, a empresa sempre foi rentável, não quero fazer negócio com ninguém né, nesse modelo. E aí, você vê que a minha vida são cheias de relações com pessoas, né? Tem um amigo meu, se tornou amigo, eu conheci ele numa feira de negócios aí há muito tempo, mais de 20 anos. Uhum. E ele é um craque, o cara é formado pela USP, pela Escola Naval. Ele é um craque, o cara é craque, é o Deboni, o sobrenome dele. Eu até falo para ele que ele é o cara mais inteligente que eu conheço, é ele. E ele falou assim, Valmir, você tem que conhecer mais gente. Mas ele é um puta cara, gente boa, né? E ele teve um acidente e ele andava com muleta naquele tempo. E depois ele foi... agora ele é cadeirante, né? E a gente sempre almoçava. Cada 2 vezes se encontrava lá a gente sem marcar, a gente se encontrava em Campos do Jordão. Tá aqui, vamos marcar. Eu sempre mantive essa amizade com ele, né? Sempre almoçar todo mês. E aí ele falou, Valmir, olha, eu estou numa empresa aqui que ele presta serviço para empresas que têm frota. Como vocês têm controle de frota, você não quer integrar o sistema? Falei, lógico, vem cá. Faz todo sentido, vamos embora. Não vamos perder negócio. Aí ele veio lá, começamos a conversar, ele viu a empresa, veio ele e uma outra pessoa, falou, Valmir, essa empresa que eu estou, ela comprou acho que, 100 empresas em 10 anos. Os caras... E, os caras são fortes, né? Eu falei, Deboni, não conheço essa história aí, cara. O cara vai querer pagar barato, vai querer que eu trabalhe aqui no louco e vai vender daqui 5, 7 anos. Não, lá o cara falou que é diferente a história. E ele viu a empresa super organizada, com um monte de indicadores, com TV, com painel à vista, gestão à vista. Falou, vocês estão bem organizados, você não quer falar com esse cara? Eu falei, manda vir aí, né? Mais um, menos um. Aí ele veio. E eu preparado para ouvir o mesmo, né? A mesma conversa. Mesma conversa. Aí veio o Eduardo. O Eduardo sempre muito gentil, né? O cara, né? Ele foi lá, Valmir, conheceu a empresa, elegante. A empresa, o quê? E a gente começou a conversar, eu falei, tem
realmente algo é diferente aí, né, dessa história, porque ele falou o seguinte, olha, a gente não tem data de saída, a gente não é um fundo, são umas pessoas lá que se reuniram e vão investir em alguma coisa. E eu falei, pô, aí faz sentido. Aí ele falou, não, você não precisa vender 100% da empresa, você vende quanto você quiser, os executivos continuam na operação, mantendo o mesmo salário. Pô, assim, só faltou ele falar que paga quanto você quiser. Tem esse lado dele, que ele não paga quanto a gente quiser. Aí falei, poxa vida, faz sentido. Aí começamos a conversar, né? E aí começou o papo do quanto vale, quanto... E eu levei isso para os outros sócios. Né? Puta, então teve a cada taça de vinho que a gente tomava, o valor aumentava da empresa, né? Porque, pô, vale 1, vale 10, vale 1.000, vale... Puta, cada... Sentava, tomava um vinho, negócio... Eu falei, gente, vamos contratar alguém para colocar a gente no lugar certo, né? Aí contratamos uma empresa para nos apoiar, aí chegamos num número. Puta, aí acabamos fazendo negócio. Lógico, depois de tantas reuniões, né, fizemos negócio com eles. E foi super bem, porque a partir daquele momento, eu vejo que o que ajudou foi que os sócios dividiam o lucro todo mês. Então, sobrava dinheiro, dividia para os sócios. Então, eu tinha uma empresa andando bem, só que qualquer engasgada que dava ia ter problema, porque o dinheiro estava com os sócios, né? E isso eu não me sentia confortável, porque eu falava, pô, precisa ter um valor ali que cada um sobreviva com o seu salário. Sim. Mas isso ainda não era muito claro entre a gente, né? Então, e aí com a entrada da Greenbridge, a gente teve que definir um salário, que era o salário que a gente já ganhava na época, e ele passou a não distribuir mais lucro. Isso sobrava dinheiro para a empresa. E nós fizemos 4 ou 5 aquisições com caixa próprio. Então não precisamos nada do fundo, né? Então a gente comprou com caixa próprio. Num período muito rápido, né? Um período de baita crescimento, né? 3, 4 anos compramos essa empresa e... Quantos vocês cresceram da Greenbridge até a gente fazer a fusão entre Praxis? Puta, eu não vou lembrar esse número não, mas sei que foi um salto grande, bem né? importante. Por causa que teve bastante crescimento inorgânico, né? Foi aí Avacorp, Altum, a Hive Cloud e a Fusion. Né? Então, assim, para todo mundo que está escutando aí a gente, né? Em 2021, a NSTech, em 30/6/21, a NSTech fez a fusão com a Praxis. Mas a Praxis já vinha de uma história de 2015 a 2021, que fez uma série de aquisições, além de fundar uma empresa dentro da Praxis, que foi a 99 Coach. É isso, Assim, é uma história... além dos caras ser os pioneiros aí em termos de gestão de ônibus, né? Virar o rei do busão. Eu falo que eu sou empresário de ônibus sem ônibus. Né? Empresário de ônibus sem ônibus, eles ainda passaram por uma série de aquisição e uma história de muito empreendedorismo, né? Tanto que 99 Coach eu acho uma baita sacada, um sistema de cotação que vocês conseguem trazer fornecedores para ajudar seus clientes, mas uma prova de foco no cliente, né? Isso foi importante porque a gente tirou dinheiro de onde não tinha, ou tirou oportunidades de onde não tinha, né? Porque o que a gente fazia antigamente no software de gestão do Globus com os fornecedores era facilitar o papo deles, comunicação entre eles. E isso aí não tem valor, tem pouquíssimo valor para o fornecedor, mais valor para o comprador. Só que quem paga a conta é o fornecedor. Então, a gente lançou várias versões, vários nomes também, até chegar no 99 Coach. Então, nós passamos de um faturamento de 20 mil por mês para quase 300 mil por mês. Então, você vê o negócio... E a gente faz tudo. Eu vejo também outra coisa que eu acho que é super bacana. Você falou das fases, né, que a gente passou. Então, eu fiz um trabalho também, muito tempo, na IBMEC, se não me engano. E o cara falou, olha, Valmir, quando você... Ele falou alguns marcos de faturamento, né? Então, quando você chegar a 9 milhões, é uma coisa. Quando chegar a 20 milhões, é outra empresa. Quando chegar... São outras empresas. E a gente fez um negócio tão bem estruturado que a gente não sentiu nenhuma dessas fases, sabe? A gente foi crescendo.
A gestão foi acompanhando, Foi a maturidade acompanhando. da turma foi acompanhando. Zero, não sentimos nada. Então, eles têm esse negócio deles falarem, ó, quando você tem 20 milhões, a gente não sentiu. Por quê? Porque a empresa sempre foi organizada, a gente sempre prezou pela organização. E organização não quer dizer que você tem que ter 500 planilhas para prestar. Não, são as coisas básicas que onde você vê, assim, também outra coisa que eles fazem muito, muitas empresas fazem muito, é o seguinte, tem um monte de indicador que não serve para nada. Eu tenho... Para quê? Então, a gente não, foi muito... até por dica, né, desses caras de Dom Cabral, antes de ter muito indicador, então você tem que ter o mínimo possível lá em cima para te dar o direcionamento. Então, a gente fez muito isso, sabe? Tudo que é supérfluo a gente joga fora. Então, é muito prático o negócio, né? Então, isso aí ajudou. É outra dica que eu falo. Não queira deixar os controles maior do que a operação, porque você não vai ter tempo para fazer as coisas. Então, eu acho que tudo tem que ser o balanceamento. Entrega, né? Por mais que tenha controle, entrega é o que gera valor. E outra coisa também é assim, eu olho muito para o cliente, né? Vivo muito o cliente. Então, o que é isso? Não é que eu não gosto de ganhar dinheiro, gosto de ganhar dinheiro, brigo com o cliente ali pelo que tem valor, mas o que eu sempre falo para os caras vêm, deu um problema, eles vêm me falar, Valmir, olha, eles me explicam lá com informações, com dados, eu olho e falo, gente, eu entendi. E o cliente entendeu? Não. Então não vale nada. Fala assim, você me convenceu. Você convenceu o cliente? Não. Falei, então, cara, nem adianta você mostrar para mim. Valmir, o pessoal aí que está começando, que é aquele Valmir lá do passado, que não tinha escolha, qual é a dica que você dá para essa turma? A dica que eu daria é o que eu... Lembrando, eu escrevi um livro e nesse livro eu falo muito sobre isso. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor e seja ambicioso, sabe? Ambição boa. Então, e outra, nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo vai ser advogado, nem todo mundo vai ser... Não vai. Então, se você quiser ser um analista, dê o seu melhor e seja um analista, um bom analista, né? Você vai dar o melhor, vai ser o analista, chegou onde você quis. Então, não se frustre porque você fala, eu queria fazer isso e não fiz. Se você deu o seu melhor, não conseguiu, alguma coisa você tirou dali. Você tirou dali. Então, eu entreguei. Então, todo lugar que você vai passar, você vai sempre, o cara vai falar, olha, esse cara aqui, cara, ele foi um puta de um analista. Ele foi um puta de um programador, ele foi um puta de um faxineiro, de um copeiro. Então, eu acho que isso aí leva... E você vai ser lembrado, porque você entregou o que você tinha que entregar. Então, tenha ambição, seja humilde, porque eu acho que a humildade também, gente, o cara fala, eu vou fazer uma faculdade, me formar na USP. É bom. Só que se você não souber se relacionar, sem dúvida, não vale nada. Então, eu falo o seguinte, eu sou muito de relacionamento, sabe? E uma coisa que eu vejo que eu fiz, que não me arrependo, eu acho que... Eu converso com todo mundo, eu valorizo as pessoas, sabe? Eu tenho humildade de estar errado, sabe? Eu tenho isso, e isso é importante, por quê? Porque você faz com que as pessoas trabalhem por você, né? Porque você não sabe, não é melhor em tudo, eu tenho muitas falhas, e essas falhas, ou essas dificuldades, são cobertas porque está ali e é capacitado para aquilo. Então, você fazendo esse meio campo bem feito com... Tá com pessoas complementares, né? Tratando a pessoa com respeito, sabe? Respeito, humildade, cara, eu acho que vai longe. Porque quando você, mesmo os gestores, quando você é arrogante, o cara não vai trabalhar por você, para você, né? Por você, vai trabalhar para você. A hora que ele achar uma oportunidade, ele vai embora. Por quê? Porque ele quer que você se ferre, o português claro, né? Valmir, acho que essa sua história é muito bonita. De novo, para mim, você é uma das pessoas que eu tenho de maior exemplo aqui, cara. Obrigado, tio. Fazer uma coisa de 40 anos de empreendedorismo. Esse cara escreveu a história da tecnologia no Brasil. Obrigado. Fala quem foi uma das pessoas mais importantes para você chegar até aqui? Olha, isso também eu tive dificuldade, muita dificuldade, né?
que eu ia dar entrevista, o cara fala, pô, que livro que você leu? Qual que é o seu ídolo? E eu, puta, na hora eu pensava... Qual que é a sua música? Fala, puta, seu livro? Uma frase? Desculpa, gente, eu acho uma perda de tempo, mas... Aí eu falava, Ayrton Senna. Por quê? Todo mundo gosta do Ayrton Senna, então, eu vou falar Você esse cara popular. Tá bom, é Ayrton Senna. Mas da sua vida pessoal. Então, mas com o tempo, eu fui... Até quando eu estava fazendo o livro, eu passei a limpo a minha história. Né? Foi bom porque... Puta, aliás, fazer um livro da sua biografia é uma puta reflexão de vida, né? Puta, muita. Saiu rápido o livro, mas eu fiz e ali eu passei algumas coisas a limpo. Aí eu falei, pô, sabe o que é? O meu ídolo é minha mãe. Sua mãe. Porque eu falei, porra, pra você viver com... Nós somos em 6 filhos. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe dona de casa. Imagina como é que ela teve que fazer para se virar. E meu pai ainda teve um problema, né, com alcoolismo um tempo. Eu conto isso no livro também, sabe? Então, eu falo, pô, quem é que consegue hoje em dia suportar tanta pressão e mantendo os filhos ali, todo mundo com educação, com seus valores? Então, eu falo, puta, eu acho que depois de um tempo eu fui parar e falar, olha, é essa que é a referência, a ídolo, né? Porque... que fez o seu Valmir. E eu falo, pô, ela podia... tô fora, vou embora, deixa esse marido com esse monte de moleque, vou embora. Mas não, ela protegeu, sabe? Então, eu falei, pô, então... Aí foi legal escrever o livro, que a partir dali eu tive a clareza de quem realmente é o ídolo, né? Valmir, eu sei que tem uma pessoa aqui que é muito importante na tua vida. E eu quero te deixar umas palavras. Poxa vida. Vamos chamar aí? Ele está no Arquivo Confidencial. Gente. Olá, meu nome é Kátia, sou esposa do Valmir. Eu vim contar um pouco da conquista profissional dele. Eu acho que ele nem imagina que eu estou gravando esse vídeo. Vai ser uma surpresa para ele, assim eu espero, né? E eu tenho para falar assim do Valmir que ele conquistou tudo com muito esforço, humildade. Eu acho que uma das grandes características do Valmir é a humildade e saber escutar as pessoas. A vida dele nunca foi fácil, tanto pessoal como profissional. E ele conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos. Às vezes, sendo até muito difícil. Mas isso só prova que o esforço, a perseverança e não desistir, você consegue conquistar o sucesso. Então, Valmir, eu só tenho a te dizer o seguinte, que eu tenho muito orgulho da sua carreira profissional, da sua dedicação. Nós conquistamos uma família linda, temos uma filha maravilhosa, e eu acho que tudo é mérito seu, nosso, de todas essas conquistas. A sua evolução empresarial, desde BGM até Praxio, foi conquistada também com muita liderança profissional excelente e o trabalho de todo o esforço de uma equipe. Porque, afinal de contas, você nunca consegue nada sozinho. Então é isso. Eu tenho muito orgulho de você. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Te amo. Beijo. Puxa vida. Realmente surpreendente, viu? Quem nunca ouviu falar da Kátia? Acho que ela veio aqui só confirmar tudo que você contou pra gente. Pô, que legal. Então, assim, na hora que eu falo que, puta, você... Me deixou emocionado, viu? Você, sem dúvida nenhuma, é um dos caras que veio pro nosso ecossistema. E a gente fala hoje, né, na STEC, a gente fala também da Praxo. Boa. Também tem um elemento, Valmir, aqui. Legal. E eu queria deixar essa mensagem do quanto você é importante aqui. Valeu, obrigado. E se não bastasse, tem outra pessoa que veio falar com você. Fiz questão de ouvir. Oi, pessoal. Eu me chamo Giovana, sou filha do Valmir. Pai, eu só vim gravar esse recado para falar que você é minha inspiração diária, que eu tenho muito orgulho de você, da onde você chegou e da sua conquista profissional. E que eu sempre vou estar com você para tudo. E te amo muito.
Sempre. Beijo. Ela falar é difícil, porque ela não fala nada, é tímida pra Bom, só complementando da Kátia, né? A Kátia, nós vamos fazer 30 anos de casado em março do ano que vem, né? Então, são 30 anos. E ela tá comigo desde 88. Então, assim, puta, eu falo assim, quando o cara fala, Valmir, eu devo casar, não devo? Eu falo, cara, casa com uma pessoa que te puxe pra cima, né? Porque você sabe que o homem, principalmente, ele é muito acomodado, né? O homem, em geral, ele é acomodado, tudo tá bom, né? Pô, tá bom apartamento. A mulher que é mais, que vai te levando, né, para alguns caminhos, que o homem se acomoda com tudo, né? Tá bom. Eu acho que é do ser humano, né? A pessoa masculina ali, né? Mulher faz pressão. Então eu acho que eu também tive muita sorte em ter casado com a Kátia, porque ela tá comigo desde que eu andava de Fusca, né? Então, e para construir essa história, peraí, deixa eu tirar um cisco aqui. E para construir essa história, você vê que ela também teve que abrir mão de muitas coisas para eu poder trabalhar, e ela também trabalhar. Me ajudar naqueles momentos que você chega em casa. E eu acho que a Kátia ela é tão diferencial que é assim, eu sempre falo, puta, a Kátia é brava, não sei o quê. Eu acho que ela está no papel dela de ser brava mesmo, de pegar no pé. Eu acho que isso foi bom para mim, sabe? E lógico, tem um pouco de brincadeira que eu falo, ela é gente boa pra caramba, eu amo também a Kátia, né? Mas o que eu acho que é muito importante é que ela soube dar todo o respaldo para eu poder me dedicar ao trabalho, porque senão não teria conseguido. Imagina se eu caso com outra pessoa que o primeiro sucesso ali já quer torrar o dinheiro ou já quer gastar com coisas que não... Então a gente sempre preservou muito, e tanto eu quanto ela, a empresa, sabe? Ela se mantinha, eu não ia no dia a dia da empresa, mas era uma pessoa que me dava muito suporte, sabe? E ela tem uma visão diferenciada, que eu vejo que eu trazia algumas coisas para comentar com ela, ela me fazia perguntas que eu não tinha pensado daquela forma. Então, foi importante também, sabe? Aquelas dicas dela naqueles momentos certos, eu poder parar e saber para onde eu ia, né? E outra é a Giovana. A Giovana é uma menina, eu até falo no livro, ela deu um pouco de trabalho na escola, mas como tem que dar mesmo, filho, eu falo, o jovem tem que dar trabalho no momento certo, né? Então, se você não fizer todas as... né? Mas ela foi muito focada, Giovana, muito caseira, focada, tem poucos amigos, mas ela valoriza muito isso. E o que ela me ensina é não ter preconceito, sabe? Ela não tem preconceito de nada. Então, os jovens estão com a cabeça melhor do que as nossas. Então, ela é uma menina que nunca teve preconceito com nada. E ela é muito justa. Então, isso eu falo até pra Kátia, a gente já fez o nosso papel, que ela tá... Agora a vida é com ela, que ela tá bem direcionada e ela já tem... Tá formada. Já é uma pessoa do bem, uma pessoa que respeita todo mundo, é uma pessoa humilde, e ela é mais dos bastidores, né? Eu até falei, achei ela falar, deve ser difícil para ela, que ela é mais dos bastidores, né? Então, mas é uma pessoa também que, tá... Mas aqui a gente foi atrás e falei, não, por favor, fale, porque... Uma surpresa muito, muito bacana. Contar essa sua história sem essas pessoas aqui, não tem seria sentido, a sua história. Concordo. Então, por isso que foi muito bom esses vídeos delas e, assim, acho que casou. Porque você contou tudo e elas só falaram... Confirma, né? Confirmaram e falaram do mesmo... falou em humildade, falou em foco... isso aí. Na batalha que você teve. E a gente sempre fala o seguinte, até na empresa eu sempre falo, né? Fale a verdade sempre. Você não vai ter que lembrar o que você falou. Isso é pra vida, né? Então, cara, se você seja mais duro que for, fala a verdade, você vai dar o jeito de... Com a Giovana foi sempre assim, sabe, a criação. Filha, não minta, fala a verdade. Por mais difícil tenha, por problema maior que seja, a gente vai resolver. Mas se você não falar a verdade, aí... Primeiro ele vai resolver o problema, você vai ter que lembrar o que você contou. E fala isso para a empresa também. Vendas. Cara, não vende que você não tem. Né? Então, eu acho que essas são as coisas que te trazem... Me trouxe até aqui, né? Eu acho que, não sei
uma coisa, não sei se são várias coisas, não sei se Conjunto. foi sorte ou não sei, alguma coisa tem que eu não sei explicar, mas o importante é que está aqui, passou por tudo isso e conseguiu criar uma família sólida, uma família íntegra, né? Isso que eu acho que é bem bacana. Eu posso deitar e dormir tranquilo que tá tudo certo. Muito obrigado, Valmir. Valeu. Foi um baita prazer te ver aqui hoje. Espero te encontrar sempre. Obrigado a você, Thiago. Sempre nos nossos eventos, ajudando com o cliente, enfim, no nosso dia a dia. Sem Conta dúvida comigo. nenhuma. Mais uma história inspiradora aqui no nosso Giro. NS Tech. Aguarde para a próxima. Valeu. Um abraço. Obrigado, Thiago.